Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade ao nosso curso de exercícios da Banca CESP, vamos falar agora sobre algumas questões que envolvem o conteúdo chamado função do primeiro grau. Vamos lá. Vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. Quando o reservatório de água de determinado município atingiu sua capacidade máxima, iniciou-se um período de seca, sem nenhuma chuva. As autoridades municipais, temendo o desabastecimento, estabeleceram que seria iniciado um racionamento quando o nível da água atingisse 20% de sua altura máxima. Racionamento quando o nível do reservatório atingisse 20% de sua altura máxima. Decorridos X dias, sem chuva, a altura do nível da água no reservatório foi estimada pela função. A altura do nível foi estimada pela função. Nesse caso, não havendo chuva por um longo período, o racionamento será iniciado em 128 dias, 40 dias, 160, 158 ou 140. Então vamos lá. Essa questão é muito importante em termos de conteúdo, né? Quando a gente representa uma função do primeiro grau, o modelo dela é ax mais b. Essa é a forma de você representar uma função do primeiro grau. No nosso exercício, ele deu a função dessa maneira. Menos 0,1x mais 16. Bom, então nós temos que interpretar o que significa isso. Esse primeiro valor aqui, o valor 0,1, é o coeficiente A da função, chamado nosso coeficiente angular. E o valor 16 é o B da função, que é o coeficiente linear. Então, em termos de função, o que nós temos na prática são os nossos dois eixos tradicionais, conhecidos como, respectivamente, eixo Y, a vertical, e eixo X, a horizontal. E esse valor 16, que é o valor de B, ele deve ser representado aqui, ó. Esse é o nosso valor 16. Muito bem. Como o coeficiente A é negativo, significa que essa função ela é decrescente. E esse novo pontinho aqui representa o dia em que o reservatório vai chegar em zero. Perfeito? Muito bem. Então, pela análise do gráfico, nós temos o seguinte. Se 16 é o ponto de partida, 16 representa a altura do reservatório, quando tudo começou. Então é como se nós fizéssemos algo assim, ó. Vamos ilustrar o que está acontecendo aqui. Nós temos um reservatório. Esse reservatório ele está abastecido de água, e a altura dele, quando ele está completamente cheio, é de 16 metros. Muito bem. Quando esse reservatório atingir a 20% de sua altura máxima, 20% de sua altura máxima, vamos lá, 20% de 16, significa 3,2 metros. Então, quando ele atingir a altura de 3,2 metros, vai ter uma quantidade
x aqui, representada por t, que é o início do racionamento. Então é isso que o problema está pedindo. Quanto tempo vai demorar para que a prefeitura, né, para que as autoridades municipais indiquem o racionamento? Ora, se ele disse aqui no começo que a função y igual a menos 0,1x mais 16 representa a altura do nível da água, então nós vamos entrar agora com esse 3,2 aqui, no lugar do y. O valor de x será o nosso tempo t, e com isso nós seremos capazes de calcular em que momento vai se dar esse tal racionamento. Então eu posso, por exemplo, trazer o 0,1 para cá, elevar o 3,2 de volta, né? Então vai ficar 0,1t positivo, porque quem está negativo vem positivo, quem está positivo vem negativo. Então nós temos 0,1t igual 16 menos 3 daria 13. Tira 0,2, 12,8. Portanto, o tempo será 12,8 sobre 0,1, que é a mesma coisa que 128 sobre 1. Em outras palavras, o racionamento vai começar 128 dias após tudo ter começado. Alternativa letra A. Tá? Uma questão muito legal, uma questão muito inteligente, onde o aluno tem que saber os conceitos da função do primeiro grau. Perfeito? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Lúcio, Breno, Cláudia, Denise abriram uma loja virtual chamada Lick, para a qual, no ato da abertura, Lúcio entrou com 10 mil. Então vamos registrar aqui. O Lúcio entrou com 10 mil. O Breno entrou com 15. Cláudia entrou com 12. E Denise com 13. Então vamos marcar aqui com as iniciais, tá? Vamos marcar com as iniciais. Nosso amigo Lúcio, ele investiu 10 mil. O nosso amigo Breno investiu 15 mil. Cláudia investiu 12 mil. E Denise investiu 13 mil. Muito bem. Os lucros obtidos nessa loja serão distribuídos de forma proporcional à participação financeira de cada sócio no ato da abertura da loja. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir. Considerando que y igual a 100x mais 150, vamos marcar aqui, ó, y igual a 100x mais 150. E y igual a 50x. Y igual a 50x. Mais 1150. Sejam, respectivamente, as quantidades de clientes do sexo masculino e feminino. Então, muita atenção. Porque o primeiro valor representa a quantidade de clientes do sexo masculino. Vamos colocar aqui, ó, homem. E do sexo feminino, M. Que compram na loja. Em que x maior ou igual a 1 seja a quantidade de semanas. Então, x representa a quantidade de semanas.
Por isso que ele fez a observação de que o x tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, se eu estou contando quantidade de semanas, x igual a 1 é a primeira semana, x igual a 2 seria a segunda semana, x igual a 3 a terceira, e assim sucessivamente. Muito bem. Ele quer saber de você o seguinte. Então, a quantidade de clientes do sexo masculino ultrapassará a quantidade de clientes do sexo feminino antes de 6 meses. Certo ou errado? Então, trocando num português mais simples, ele quer saber de você o seguinte: a partir de quanto tempo a quantidade de homens vai ultrapassar a quantidade de mulheres clientes da loja? Então, de tudo isso que ele está colocando, né, quando ele fala aqui em ultrapassar, na prática, senhores, ele está querendo saber quando que a quantidade de homem será maior que a quantidade de mulheres. Então eu vou pegar a expressão que representa os homens, que é 100x mais 150, e fazê-la ser maior que a expressão das mulheres, 50x mais 1150. Então, trazendo o 50x para a esquerda e levando 150 para a direita, nós vamos ter que 100x menos 50x será maior que 1150 menos 150. Portanto, teremos que 50x tem que ser maior que 1000. Em outras palavras, x terá que ser maior do que 1000 sobre 50. Então, x terá que ser maior que 20. Isso quer dizer que com um valor de semanas superior a 20, por exemplo, com 21 semanas, a quantidade de homens já ultrapassa a quantidade de mulheres. Ora, senhores, nós estamos calculando aqui semanas. Em média, cada mês tem 4 semanas e meia. Em média. Se nós multiplicarmos isso por 6, que seriam 6 meses, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 4, 24, 27. Portanto, a quantidade de clientes do sexo feminino, a quantidade de clientes do sexo masculino ultrapassará a quantidade do sexo feminino antes de 6 meses. Perfeito. Se para completar 6 meses eu preciso de 27 semanas e eu já tenho 21 semanas, então antes de completar 6 meses, a quantidade de homens será superior à quantidade de mulheres. Portanto, essa afirmação está correta. A respeito de equações do primeiro e de segundo grau, julgue o seguinte item. Se apenas cédulas de 10 e 20 reais estavam dispostas para um saque em caixa eletrônico, e se o cliente recebeu 40 notas ao fazer um saque de 600 reais, então ele recebeu quantidades diferentes de cédulas de cada um dos valores disponíveis. Muito bem. Então, como eu sempre digo, né, a gente tem que procurar fazer de um jeito que a solução apresentada também se encaixe para todos os outros exercícios similares. Não adianta eu fazer questões por macete. Às vezes o macete dá certo numa questão, mas não dá certo em outra. Então, nós temos que lembrar o seguinte. São cédulas de 10 e de 20 reais. Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de X a quantidade de cédulas de 10 reais. Vamos chamar de X a quantidade de cédulas de 10 reais.
E vamos chamar de Y a quantidade de cédulas de R$20. Ele falou que a pessoa foi lá no caixa eletrônico e tirou 40 notas. Então, conclusão: X notas de 10 mais Y notas de 20 tem que totalizar 40 notas. E o valor do saque é de R$600. Então, agora você vai perceber o seguinte: X notas de 10 significam, em valores monetários, 10x. Y notas de 20, em valor monetário, 20y. E isso tem que totalizar R$600. Então nós estamos diante daquele nosso bom e velho sistema de equações do primeiro grau. Certo? Ora, para nós resolvermos de uma forma bem rapidinha, nós poderíamos fazer o seguinte: suponha que eu queira eliminar a variável x. Então seria muito bom que aparecesse um menos 10 aqui. Então, como você domina a situação, você multiplica por menos 10. Então a sua primeira equação passa a ser menos 10x menos 10y igual a 40. A de baixo permaneceu com as mesmas variáveis. 10x mais 20y mais 20y igual a 600. Bom, se nós somarmos as equações entre si, nós vamos rapidamente cancelar o x. Menos 10y com mais 20y, aqui vai dar 10y. E outra coisa, quando eu multipliquei por 40 aqui ficou 400, não 40, e ficou menos 400. Portanto, nós estamos diante da seguinte igualdade: menos 400 mais 600 igual a 200. Portanto, a quantidade y de cédulas é 20. 200 por 10 dá 20. Se y é 20, vamos colocar 20 aqui. Então, daqui você conclui que x mais 20 tem que ser igual a 40. Portanto, x também vai valer 20. Então, a quantidade de cédulas são iguais. Vamos fazer uma prova real? Vamos lá? Se você pegar 20 notas de R$10, você tem 200. Se você pegar 20 notas de R$20, você tem 400, perfazendo 600. Ele afirmou que ele recebeu quantidades diferentes de cédulas de cada um. Não. Então, essa informação está errada. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Em um programa de televisão, um jogador, para ganhar um prêmio em dinheiro, deve chutar uma bola que está localizada no ponto A. Então, o ponto A é a posição da nossa bola. A bola está aqui. E acertar o gol localizado no ponto G. Então aqui está o gol, ó. Por isso que ele usou a letrinha G. Poderia ter usado a letrinha B aqui como bola, né? Muito bem. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Se a trajetória da bola for uma reta, então ele está dizendo que a bola vai sair daqui e vai vir aqui, ó, numa trajetória retilínea. E o jogador acertar o gol, então a bola passará pelo ponto de coordenada 0,2. Então ele está querendo saber o seguinte: o ponto de coordenada 0,2 é um ponto aqui da linha do Y. Em outras palavras, ele está querendo saber se esse ponto pertence ou não pertence à reta.
Será que o ponto 02 será esse aqui mesmo? Porque 02, ele é um ponto que está na linha do y. Ó, o ponto 02, ele está na linha do y. Ele pertence ao eixo y. Mas será que ele vai passar? A reta vai passar por ele? Essa aqui é a pergunta. Bom, então vamos lembrar o seguinte. Lá no nosso primeiro exercício da aula de hoje, de funções, eu disse assim a vocês, que uma função do primeiro grau, o modelo dela é ax mais b. Muito bem. Quando ele fala que a bola passa pelo ponto G de coordenadas menos 2 em 3, ele está dizendo o seguinte, é isso que ele está dizendo para nós, que quando x valer menos 2, o y vai valer 3. Então eu vou colocar 3 aqui. O x é menos 2 e o valor de b eu vou encontrar. Muito bem. Então daqui sai uma primeira equação dizendo que menos 2a mais b vale 3. Esse ponto aqui, que é o ponto A, por estar localizado na linha do x, ele tem coordenadas 4 e 0. Então ele está dizendo que quando x é 4, o y é 0. Então eu vou pegar a mesma função, vou substituir o x por 0 e o a por 4, perdão, o x por 4. Então você diz que 4a mais b vale 0. Ok? Muito bem. Então com isso nós formamos um sistema, onde a primeira equação é menos 2a mais b igual a 3. E a segunda equação é 4a mais b igual a 0. Senhores, o ponto onde a reta cruza a linha do y é o valor de b. É esse valor que nós estamos correndo atrás dele. Nós queremos descobrir qual é o valor da letrinha b. Então eu paro e penso, se eu quero descobrir o valor de b, eu tenho que mandar o a embora. E para eu mandar o a embora, basta multiplicar a primeira equação por 2. Por que multiplicar por 2? Porque menos 2a vezes 2 vai me dar menos 4a. b vezes 2 vai me dar 2b. E 3 vezes 2 vai me dar 6. Embaixo continua 4a mais b igual a 0. Se nós somarmos agora essas equações, o menos 4a corta o mais 4a. E eu fico com 3b igual a 6. Portanto, b vale 2. Então, de fato, a reta passa pelo ponto de coordenadas 0 e 2. De fato, esse valor de b é 2. Então, a afirmação dele está correta. Perfeito? É muito importante que vocês tenham em mente esse modelo da função do primeiro grau. Isso é muito importante. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa resolução de exercício sobre função do primeiro grau. Se você realmente gostou, inscreva-se no nosso canal, faça um comentário, deixe seu like, ative as notificações, porque semanalmente nós estamos postando novas aulas. Fique com Deus e um forte abraço e espero por vocês pelo nosso próximo encontro. Tchau, tchau.